mais um encontro, agora o nosso encontro 7. Hoje nós vamos partilhar juntos as questões do compêndio, do número 94 ao 104. Um pouquinho menos do que o normal, mas é só para não misturar muito o assunto, né? Depois a gente tenta tirar essa diferença aí. Então vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos vendo a parte do creio que fala sobre Jesus Cristo. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então vamos lá, questão 94. Concebido pelo poder do Espírito Santo. O que significa essa expressão? Significa que a Virgem Maria concebeu o Filho Eterno no seu seio por obra do Espírito Santo e sem a colaboração de homem. O Espírito Santo descerá sobre ti. Lucas 1,35. Disse-lhe o anjo na Anunciação. Isso é bem simples, né, de entender, por mais que seja um mistério, né, profundo a encarnação de Jesus, mas concebido pelo poder do Espírito Santo significa que não houve ali nenhuma colaboração de homem, nenhuma intervenção de homem. Ou seja, toda a parte humana de Jesus vem da Virgem Santíssima. Toda a parte humana, não é? Como se deu exatamente essa concepção no ventre de Maria? Aí a gente já entra na parte do mistério. A gente só sabe que o Espírito de Deus desceu sobre a Virgem Maria e ela, então, concebeu, ficou grávida do Verbo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não é? E toda a parte humana, tudo que formou o corpo dela, saiu somente da Virgem Maria. O Verbo, né, ele recebe toda a carga genética, a nutrição, toda a formação do seu corpo, né, seu corpo santíssimo, do corpo de Maria. Falando das claras, foi concebido com o óvulo da Virgem Maria, mas sem nenhum sêmen. Não tinha uma parte masculina, entende? Foi mesmo uma obra, um milagre, Miraculosa. né? Um milagre do Espírito Santo. Número 95. Nasceu da Virgem Maria. Por que Maria é verdadeiramente a Mãe de Deus? Maria é verdadeiramente Mãe de Deus porque é a mãe de Jesus. Com efeito, aquele que foi concebido por obra do Espírito Santo e que se tornou verdadeiramente seu filho, é o Filho eterno de Deus Pai. Ele mesmo é Deus. A gente já falou, acho que, sobre a questão da união hipostática, né? Das duas naturezas de Jesus, não é? A natureza divina e a natureza humana, e elas estão unidas em tão perfeita forma que não dá para separar as duas. Não dá para Maria ser mãe somente da parte humana de Jesus, que foi a que ela gerou no seu ventre. Não é? Isso é impossível por essa realidade da união hipostática. Não é? As duas naturezas de Jesus, a humana e a divina, estão tão perfeitamente unidas que não dá para separá-las. E por isso que Maria ela é chamada, ela recebe esse título de Theotokos, de mãe de Deus. Porque por mais que Deus já existe antes dela ser criada, não é? O Verbo já existe desde toda a eternidade. Então Jesus já existia muito antes da Virgem Maria ser criada, não é? E por mais que ele seja Deus e ela tenha gerado somente a parte humana, ela é mãe de Deus. Por quê? Porque as duas naturezas são inseparáveis. Então, se ela é mãe da natureza humana, ela também é mãe da natureza divina, porque as duas não se separam. Esse dogma, isso é uma verdade de fé que nós, como católicos, estamos obrigados a professar. Ou seja, é uma verdade de fé proclamada solenemente. Solenemente. E foi o primeiro dogma mariano, a primeira verdade de fé que a igreja afirmou, né, digamos assim, categoricamente, sobre a Virgem Maria. Foi no ano de 431, bem ali no princípio,
exatamente quando a igreja estava meditando sobre essa realidade humana e divina de Jesus e como isso se dava ali na pessoa do Verbo. E então eles proclamaram com toda a alegria que ela é a verdadeira mãe de Deus, que Maria, nós podemos chamá-la, tanto que na Ave Maria tem essa invocação, né? Santa Maria, Mãe de Deus. E é um dogma, é uma verdade de fé, e que nos coloca numa contemplação de uma realidade muito, muito interessante, que é o fato de Deus ter escolhido a sua mãe. Deus não pode fazer nada que não seja a forma mais perfeita de se fazer alguma coisa. E ele, dentro desse seu modo de fazer as coisas, que é um modo perfeitíssimo, ele escolheu Maria desde toda a eternidade para ser a sua mãe, né? Para ser a sua própria mãe. Então é muito interessante que isso já nos dá um aspecto sobre a pessoa de Maria, sobre a eleição de Maria, sobre a condição especial muito acima das outras criaturas, mesmo ela continuando sendo uma criatura muito abaixo de Deus, infinitamente abaixo de Deus, mas a coloca num lugar muito singular, assim, não dá para comparar, nem entre os homens e nem entre os anjos, o lugar a que ela foi elevada por Deus, porque ela foi eleita para ser a mãe de Deus. Isso é muito maravilhoso e é muito belo nós contemplarmos essa realidade, que o dogma de Maria como Theotokos, mãe de Deus, vai nos revelando, né? A gente costuma brincar que esse dogma é quase que um dogma de tabela, né? Por tabela, né? Porque, na verdade, houve a proclamação, todo um desenvolvimento, não é, de estudo da pessoa de Jesus Cristo, e ali foi declarado, então, esse dogma, não é, de que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Verdadeiro Deus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ou seja, a partir desse dogma, numa lógica, Maria, mãe de Deus. Entende? Você não precisa nem fazer muito esforço para conseguir compreender essa realidade. Não é? Muitas pessoas, né, alguns protestantes, eles vão afirmar que Maria ela não é mãe de Deus, como a gente estava falando, porque ela é mãe somente da natureza humana. Mas ninguém é mãe de natureza, não é? Quando você gera um filho, você não fala, eu sou o pai, eu sou a mãe da natureza humana do meu filho. Não, você é pai e a mãe da pessoa. E a pessoa de Jesus Cristo é uma pessoa divina, com duas naturezas, humana e divina. Mas a pessoa é divina. Então, se Maria é mãe, ela é mãe de uma pessoa, ela não é mãe de uma natureza. Ela é mãe de Jesus. E Jesus é uma pessoa divina. Portanto, né, como lógica, como uma consequência lógica do dogma de que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Maria, ela é mãe de Deus, verdadeiramente mãe de Deus. Número 96. O que significa Imaculada Conceição? Deus escolheu gratuitamente Maria desde toda a eternidade para que fosse a mãe de seu filho. Para realizar essa missão, foi concebida imaculada. Isso significa que, por graça de Deus e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Maria foi preservada do pecado original desde a sua concepção. Tem bastante coisa aqui nesse ponto. Primeiro, que o compêndio ele vai nos mostrar aqui é que Deus escolheu Maria gratuitamente. E isso é algo que às vezes é difícil para a gente compreender, porque a gente quer exigir muita coisa, como se a gente tivesse direito de alguma coisa. Deus ele nos cria por puro amor gratuitamente. E ele elege quem ele quer para o que ele quer também gratuitamente, porque ele não deve nada para a gente e não precisa da gente para nada. Não é? Se ele nos chama a alguma coisa, se ele nos chama a prestar algum serviço, a receber algum ministério,
a ter uma missão, qualquer coisa que ele nos chama gratuitamente, simplesmente pelo seu amor, pela sua benevolência. Não é? E com Maria foi também assim, ou seja, o primeiro ponto aqui dessa pergunta 96 é: Deus escolheu gratuitamente. Por quê? Porque ele faz o que ele quiser. Não é? Ele é soberano. Ele é soberano. Na minha vida também. Muitas vezes as pessoas perguntam assim: ah, mas por que, que Deus permite isso, isso e isso? Porque ele permite, porque ele é soberano e ele pode permitir o que ele quiser. Eu simplesmente aceito essa realidade, porque eu sou uma criatura miserável, sabe? Nem a minha vida eu não teria direito. Não é? Se não fosse ele, pela sua benevolência e pelo seu amor, me conceder esse dom, o dom de estar vivo, o dom de existir, o dom de nascer. E esse é outro dogma, a Imaculada Conceição. Esse fato que é um privilégio da Virgem Santíssima, muito especial, porque ela, por causa da missão a qual ela foi designada desde toda a eternidade, porque desde Gênesis já é feita a promessa da vinda, assim que o homem peca, a humanidade peca em Adão, Deus já faz ali a promessa, se chama proto-evangelho, Gênesis 3,15. Deus já promete que vai haver uma mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, ou seja, que vai vencer o mal, o pecado, que o pecado não terá poder sobre ela. E essa mulher, ela é um anúncio, digamos assim, da Virgem Santíssima, realmente, porque Deus a preservou, a guardou, diferente de toda a humanidade, de todo o resto da humanidade, de ser concebida com a mancha do pecado original. Então, Maria, ela foi concebida de uma forma natural, né? São Joaquim e Santa Ana, que são os pais de Nossa Senhora, tiveram uma relação sexual normalmente, né? E ela foi concebida nessa relação. Mas, diferente de todo o resto da humanidade, ao ser concebida, ela não foi atingida pela mancha da culpa original. Que todos nós trazemos. E que essa mancha é apagada no nosso batismo. Nossa Senhora foi preservada. Em previsão, como que isso se deu? Em previsão dos méritos de Cristo. É como se ali, na concepção de Nossa Senhora, Deus quebrasse o tempo, esquecesse que existe tempo. E ele já prevendo, né, já sabendo a obra redentora da cruz de Cristo, que seria capaz de apagar essa nossa mancha da culpa original, ele aplica essa redenção de Cristo antecipadamente na pessoa de Maria. Porque aquilo, Deus, ele está fora do tempo, Deus é eterno. Ou seja, ele não tem começo nem fim, e ele não está preso a essa nossa realidade de linha temporal, de uma coisa que segue. Não é um tempo de cronológico. presente, passado e futuro, né? Esse tempo, esse cronos, né? Deus, ele vive no Kairos, não é? Que é esse tempo que não passa, não é? É uma coisa que, como se você tivesse acesso a toda a realidade temporal instantaneamente. E Deus, ele vive nisso, ou seja, o tempo é uma criatura de Deus. E ele não se submete à sua própria criação, ele está fora, não é? Então, lá, 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz. Quando eu sou batizado, o que Deus faz? Ele pega esse mérito lá do passado e aplica na minha alma, na minha vida, para que eu possa ser salvo e essa mancha do pecado ela seja apagada. Porque ela só é apagada por causa do mérito de Cristo na cruz, há 2000 anos atrás. Mas da mesma forma com que ele faz isso, trazendo para o futuro esses méritos, ele pode também levar para o passado. E foi isso que ele fez com a Virgem Santíssima. Ou seja, antes mesmo dela nascer, ali no momento da concepção dela, ele aplica esses méritos da cruz, agora não no futuro, como ele faz, mas no passado, não é? Para que ela possa ser concebida totalmente pura, sem mancha, imaculada, não é? Para cumprir a missão de ser a mãe de Deus.
E aí a igreja ensina que, por causa dessa doutrina, nós podemos afirmar que Maria foi sim salva. Não é que ela não necessitou ser salva, mas Porque ela aí foi alguns vão afirmar salva. assim, né? Ah, mas se ela era imaculada, ela não precisava, não Ser salva de ser salva salvação, por Deus. Então, né? Deus não morreu por todos, porque a Virgem Santíssima não precisou, não é? Mas não, ela foi salva, mas ela foi salva de uma maneira diferenciada, porque ela foi salva já em previsão daquilo que ia acontecer. É como se ela tivesse recebido uma preservação de Deus. É como não, ela recebeu de fato uma preservação de Deus, porque pela sua missão de gerar o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Deus, ele não habita, ele não coabita junto com o pecado. Então, desde a sua concepção, Deus preservou a Virgem Santíssima de qualquer mancha, qualquer resquício, vestígio de pecado. Então, o pecado nunca a tocou, nunca teve poder sobre ela, nunca teve domínio sobre ela, de nenhuma maneira. De nenhuma maneira. E isso é a obra, é aquilo que a gente estava conversando, a obra perfeita de Deus, a obra perfeita da Trindade. Eu já li alguns textos que especulam até que o próprio São João Batista também recebeu, não é, a graça dessa aplicação dos méritos de Jesus ainda no ventre. Não que ele tenha sido imaculado, ou seja, não que ele tenha sido concebido sem a mancha do pecado, mas que no encontro da Virgem Maria com Santa Isabel, quando a criança no ventre de Isabel exalta de alegria, aquele momento seria um momento em que o próprio Cristo estaria já livrando São João Batista da culpa do pecado original no ventre de Isabel, para que ele pudesse também exercer a missão dele, de batizar, não é, para o arrependimento dos pecados, né? Mas isso é só uma especulação, não sei em que nível, não é, de aceitação tá essa especulação, mas é muito interessante, não é, como as coisas podem funcionar, não é, de forma diferente para diferentes pessoas, né, dependendo daquela missão que ela está recebendo de Deus. O fato é que a Imaculada Conceição é um dogma, assim como a maternidade divina, que nós cremos. Existem 4 dogmas, não é, marianos. A gente vai tratar aqui o quê? De 3 deles. Acho que de 3 deles. E que, assim, realmente, a concepção imaculada é um privilégio, assim, especialíssimo. É como se fosse a exceção da exceção da exceção, porque ela é exatamente essa exceção da exceção. Ela tem uma eleição muito acima. Planejada desde toda a eternidade. Porque depois do pecado do homem, Deus revela, não é, esse plano da Virgem Santíssima e da encarnação, não é, de Jesus. Mas o compêndio ele vai dizer que desde toda a eternidade, ou seja, desde muito antes da criação do homem, da criação de Adão e Eva, Deus já tinha esse plano, esse projeto de amor, não é? E ele já pensava na Virgem Maria, não é? Novamente uma outra especulação, alguns vão especular até que a causa da queda dos anjos foi exatamente essa realidade, não é? Que haveria uma pessoa, uma criatura humana que nós, pela nossa natureza, somos muito inferiores aos anjos, que são por espíritos, também são filhos de Deus e são por espíritos, somos muito inferiores a eles, mas haveria uma dentre todos nós, humanos, que seria elevado acima dos anjos, né? Que seria colocado numa posição ainda acima dos anjos. E isso é que levou à grande revolta dos anjos, onde 1/3 deles foi expulso do céu e se tornaram demônios, não é? Novamente, isso é mais uma especulação, não é? Mas que é bem falado, né? É bem citada essa realidade, exatamente pelo fato de, desde toda a eternidade, Deus já planejar, não é? A Virgem Santíssima e tudo relacionado a ela, né? A Virgindade Perpétua, a Imaculada Conceição, a Theotokos, tudo isso. Então, ponto 97. Como colabora Maria com o desígnio divino da salvação?
Pela graça de Deus, Maria ficou imune de todo pecado pessoal durante toda a sua existência. É a cheia de graça, a toda santa. Quando o anjo lhe anuncia que daria à luz o Filho do Altíssimo, ela dá livremente o próprio assentimento com a obediência da fé. Maria se oferece totalmente à pessoa e à obra do seu Filho Jesus, abraçando com toda a alma a vontade divina de salvação. Maria foi totalmente preparada para essa missão? Sim. De uma forma totalmente diferente do que qualquer outra criatura? Sim. Mas ainda assim ela era livre. Ela continuou livre, não é? E o anjo a questiona, sabe? O anjo a pergunta, o anjo vai lá e anuncia e espera uma resposta da Virgem Maria. Ele espera. Ele não chega e fala: olha, agora o Espírito Santo vai descer sobre você. Não, ele anuncia e Maria questiona e ele responde. Então Maria, fiat, faça-se em mim segundo a vossa palavra, segundo a vossa vontade, sabe? Ela se coloca à disposição, ou seja, há também um agir da Virgem Maria, há um mérito da Virgem Maria, não é? Em toda a vida sem pecado que ela levou, porque ela não só foi concebida, mas durante toda a sua vida não houve nenhum resquício de pecado. E isso também é mérito dela, óbvio. É a graça divina, mas é também o mérito dela. E é assim que ela contribui, não é, de forma única e perfeita em toda a obra da redenção. É muito interessante, assim, eu deixaria aqui como, a gente deixaria, né, como recomendação, assim, muito válida para quem quer aprofundar sobre como, exatamente essa pergunta, né, como Maria colabora no desígnio de salvação. Esse livrinho aqui, tem várias edições, né, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grião de Montfort. É um clássico, né, de espiritualidade. E aqui é muito interessante, porque além dele trazer, de fato, um método de consagração e as explicações e tal, mas é muito interessante porque ele coloca diante dos nossos olhos como que a Virgem Maria atua, não só nesse momento em que ela deu o seu sim, que ela, na plenitude dos tempos, né? Que ela gerou Jesus e estava aos pés da cruz, mas como que ela continua atuando nesse desígnio de salvação como peça fundamental e continua gerando, né, junto com o Espírito Santo, Jesus nas almas. É muito interessante. Assim, ele vai esmiuçando esse assunto e é como, pelo menos assim, da minha experiência, eu acho que de várias outras pessoas, quando a gente lê o tratado, é como se um mundo se abrisse assim à nossa frente e a gente começasse a enxergar de fato quem é Maria, quem é a Virgem Santíssima, que até a Sagrada Escritura relaciona, né? Os teólogos relacionam aquela passagem de Cânticos, né, que fala: quem é esta que avança? Quem é esta? Assim como eles falavam de Jesus no tempo de Jesus, quem é este? Maria é um mistério. Maria ela é a esposa do Espírito Santo, ela é a mãe do Filho, ela é a filha amada do Pai. Ela tem, de fato, um mistério sobre si que nós só vamos compreender mesmo no céu. Mas o tratado ele já dá um pouco esse gosto, essa prévia, assim, de nós vermos como que é de fato fundamental o papel da Virgem Maria. Ela não é só mais uma colaboradora, ela não é só mais uma pessoa que recebeu uma missão, né? Ainda que tenham pessoas, por exemplo, São Paulo, São Pedro, pessoas-chave, mas a Virgem Grandes Santíssima, reformadores como São né? Francisco, Santa Santa Teresa. Teresa, ao longo da história, né? Nós temos muitos santos que tiveram missões muito especiais, mas a da Virgem Maria, ela tem uma importância que muitas vezes nós católicos não conhecemos. Não só teve, como tem. Ela continua tendo, ela continua agindo nesse desígnio de salvação, porque ela deu um sim para sempre e que ela continua
abraçando essa vontade divina plenamente e colaborando com essa vontade divina, com esse plano de salvação até que ele se conclua, né? Até a segunda vinda de Jesus, ela vai estar agindo dessa maneira, ajudando, né, de todas as Tem um formas. tempinho que eu não releio o tratado, mas eu me lembro assim de dois argumentos base, não é, que São Luís ele coloca e ele desenvolve, e que é muito interessante, só para a gente poder é, 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 saber, né, do que se trata esse tratado, porque ele coloca Jesus como a grande sabedoria de Deus, ou seja, nada do que ele faz é imperfeito, ou seja, todas as escolhas de Jesus são sempre a mais perfeita, não é? E quando ele escolhe, então, este caminho para vir até o homem, para se encarnar, não é? É o caminho mais perfeito. Ou seja, vir através da Virgem Santíssima para o homem. Não é? Deus escolhe, Deus precisa vir até o homem, ele quer vir até o homem. Não é? E ele poderia vir de várias formas. Ele poderia descer só em espírito e, né, andar no nosso meio, conviver, como ele fazia lá no Éden, não é? Em Adão e Eva, né? Como o Gênesis ele nos aponta. Ele poderia criar um corpo adulto do nada e descer das nuvens. Ele poderia novamente ser formado do barro, como Adão foi, e não ali haver uma. Eu estou só dando um monte de projeções aqui do que poderia ser feito. Enfim, dentre todas as milhares, milhões de possibilidades que Deus poderia escolher para vir até o homem, ele escolheu uma: vir através da Virgem Santíssima, que é a mais perfeita de todas as milhões de possibilidades que ele teria. Esta é a mais perfeita, não é? Aí o outro argumento é: Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não muda. Então, se ele escolheu vir através da Virgem Maria no passado, ele também escolhe vir através da Virgem Maria no presente, não é? E nós, quando se a gente quer chegar até Deus, qual o caminho que eu vou escolher? Exatamente o mesmo caminho que ele escolheu. Se ele escolheu vir até nós através da Virgem Maria, se ele escolhe hoje ainda vir até nós através da Santíssima Virgem Maria, nós então escolhemos ir até Deus pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. Essa seria a coisa mais lógica, mais óbvia, né? Se ele, que é a sabedoria, escolheu esse caminho, por que eu vou escolher um outro caminho alternativo, um outro caminho diferente? Obviamente eu vou escolher o mesmo caminho. E a partir desse argumento ele desenvolve toda uma teologia, né, em torno da Virgem Santíssima, da sua vida, dos acontecimentos do passado, do presente, e como ela continua agindo na igreja de uma forma única, não é? A corredenção de Maria, não é? Ela foi única, não é? Ninguém agiu, ninguém cooperou com a redenção da mesma forma com que ela cooperou, com a mesma intensidade. Perfeito. Número 98. O que significa a concepção virginal de Jesus? Significa que Jesus foi concebido no seio da Virgem apenas pelo poder do Espírito Santo, sem intervenção do homem. Ele é filho do Pai Celeste, segundo a natureza divina, e filho de Maria, segundo a natureza humana, mas propriamente filho de Deus nas duas naturezas, havendo nele uma só pessoa, a divina. Isso aqui é uma explicação, né, da questão 94. É um desenrolar mais aprofundado da questão 94, que a gente já comentou, né, que a concepção virginal de Jesus se deu de forma milagrosa, pela ação do Espírito Santo, ele foi concebido no seio de Maria, e Maria, por ele ser essa pessoa divina com duas naturezas, ela então é mãe dessa pessoa divina, pessoa da mãe é mãe da pessoa de Jesus, que é uma pessoa divina. É isso mesmo, né? Só isso. 98 é um pouco... É quase que repetido. É quase que repetido da 94. 99. Em que sentido Maria é sempre virgem? No sentido de que ela permaneceu virgem ao conceber seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo no seu seio, virgem sempre.
Portanto, quando os evangelhos falam de irmãos e irmãs de Jesus, trata-se de parentes próximos de Jesus, segundo uma expressão usada na Sagrada Escritura. Outro dogma. Outro dogma diferente. Outro dogma. Sempre virgem, Maria sempre virgem. A virgindade perpétua da Santíssima Virgem Maria. Isso significa que ela foi virgem antes, durante e depois. Antes, beleza. Não é? Ou seja, ela não teve relação e ela concebeu Jesus. Ficou grávida. Durante o parto de Jesus, durante o nascimento de Jesus. Ou seja, esse dogma ele deixa claro que o nascimento de Jesus, assim como a sua concepção, foi um nascimento miraculoso. Ou seja, não houve ali dores de parto, Maria não entrou em trabalho de parto, não teve um parto natural, não é? Que rompeu o corpo da Virgem Maria e Jesus ele saiu, entende? Não foi Não assim. foi normal o Não foi um parto de parto Jesus. normal, foi um parto totalmente Foi um parto milagroso. milagroso, ou seja, não é? Como que foi? Ninguém vai saber. Alguns místicos já tiveram algumas visões, não é? E alguns teólogos muito marianos já fizeram algumas especulações, não é? Como se deu o Santo parto. Afonso de Ligório, né? Que durante a sua novena de Natal, não é? Ele faz uma explanação belíssima de como poderia ter sido, né? Que Maria ela sentiu que estava na hora, não é? Procuraram aquelas, né? Aquelas pousadas, aquelas casas de parentes para poder ficar, não tinha, não é? Porque a cidade estava cheia. Encontraram então uma gruta, não é? Que servia de estribaria. E São José ele entrou, ele limpou tudo da forma com que ele pôde. Depois a Virgem Santíssima entrou para lá. São José ficou do lado de fora em oração. A Virgem Santíssima ali se colocou em oração, entrou meio que num êxtase, não é? De intimidade com Deus. E Jesus ele nasceu de forma mística, saiu de dentro dela, atravessando, não o corpo dela sem causar a ela nenhuma mácula, né? Sem violá-la de forma nenhuma, saiu e se colocou então no meio dos homens, né? E para nós não é problema nenhum. Se a gente crê que ele entrou, né? Não é de forma milagrosa, por que ele não poderia sair? Qual é o problema, né? Se ele foi concebido milagrosamente, entrou no corpo, entrou, né? Assim, aconteceu essa concepção sem intervenção de homem, de uma forma milagrosa, né? Que até hoje nunca, né? Isso nunca se repetiu. Então, da mesma forma, Deus promoveu esse parto. Por isso que existe a devoção de Nossa Senhora do Bom Parto, porque Nossa Senhora não sentiu dores de parto. Muitas vezes tem algumas filmagens, né, filmes, principalmente de origem protestante, que retratam assim, Maria sentindo dores, Maria como se ela tivesse tido um parto como as mulheres têm. Mas não, Maria foi preservada também das dores de parto e também, enfim, de tudo que acontece, né? Aquele sangramento todo, enfim. Tem até livros apócrifos que narram isso. Sim, e isso não é doutrina da igreja. O parto virginal de Maria foi, de fato, diferente. E virgem antes, durante o parto e depois. E aí, muitas vezes é que entra todas os conflitos, né, dos irmãos aquela protestantes. Passagem, Maria e os seus irmãos, Jesus e os irmãos, sua mãe e seus irmãos estão te esperando. Isso já é muito bem resolvido, assim, porque já se tem uma ampla comprovação de que esses termos de irmãos se referiam a diversos parentescos, assim, né? Porque naquela época era muito comum, tanto que você tem passagens de São Paulo que fala fulano e seus 500 irmãos, porque obviamente ele não está falando de irmãos de sangue, ele está falando de irmãos em outro sentido. Então isso é muito bem resolvido e muitas vezes também a gente escuta alguns discursos dizendo assim, mas não teria problema nenhum, né? Se ela tivesse tido relações e tal, porque ela era casada, era um santo casamento e tal. Ok, realmente, poderia... Não haveria pecado não haveria se ela pecado tivesse nisso, tido né? relação Porque com São José. Ela era legitimamente casada com São José, mas, porém, existe um mistério ali de Maria e José, também é outro assunto que às vezes é um pouco ignorado, que eles, e Maria especialmente, né,
foi separada. Maria é aquela, é o cumprimento daquela questão de Cânticos que fala, é um jardim fechado. Maria é toda de Deus. Maria é toda para Deus. Maria é toda santa, toda. E não é que a relação conjugal poderia manchar a santidade de Maria. Não é questão disso, porque não seria pecado. Mas é no sentido dela ser totalmente de Deus, para Deus. Entende? Então, esse mistério da virgindade perpétua de Maria, ele manifesta essa entrega total, esse coração indiviso que a gente chama, de que hoje os consagrados vivem essa realidade, né? Até os sacerdotes celibatários, enfim, essa dimensão do ser todo para Deus, de todos os meus afetos, né? De todo o meu ser estar voltado para o Senhor. E Maria, mais de qualquer outra pessoa, teria, obviamente, essa inclinação e esse ser mesmo. Né? Maria é sempre virgem. Maria é sempre virgem, antes, durante e depois, porque ela é toda para Deus. E São José, ele participa desse mistério, porque ele é chamado de castíssimo, São José, ele abraça esse mistério de uma forma muito perfeita. Porque muitas vezes também se tem representações de São José como um velho, né? Como se ele fosse, assim, retratado de propósito dessa forma. Ele Quase precisava como ser velho para poder guardar a virgindade porque de Maria. senão ele não, digamos assim, aguentaria, né, guardar a virgindade junto com Maria. E isso não faz o menor sentido, porque São José era trabalhador, São José viajava quilômetros e quilômetros, né, a trabalho ou nas fugas que ele teve que fazer, que empreender. E, então, assim, já se tem muito também, quase que um consenso, assim, que São José não era um velho, não era um homem muito mais velho que a Virgem Maria, muito pelo contrário, ele era muito provavelmente um jovem cheio de vida, cheio de vitalidade, mas ele abraçou, porque São José também está num grau de santidade, num grau, né, elevadíssimo de comunhão com Deus, porque ele também tinha uma missão de ser o pai adotivo de Deus, né? De criar Deus, de educar Deus. Ou seja, é um pouco de Então, incoerência a né? gente achar que Deus, desde toda a eternidade, preparou a Virgem Maria, não é, para ser a mãe de Deus, e São José foi assim, de última hora. Aleatório, escolheu alguém. Vai nascer Jesus, precisa de um pai, precisa de um pai. Escolhe aí qualquer um aí, entendeu? Pega aquele velho lá, entendeu? Lógico que não. Segue o mesmo princípio. Deus faz as coisas da maneira mais perfeita que ela pode ser feita. Então, a eleição de São José para essa missão é a mesma coisa. Deus elegeu alguém que é chamado na Sagrada Escritura de justo, né? Que é um atributo próprio de Deus mesmo, né? De Deus que é santo. Então, São José e a Virgem Maria e essa relação familiar que eles têm, que é totalmente diferente, né, do normal, do comum, tinha que ser dessa forma mesmo, né? Não dá para você olhar para a família de Nazaré e dizer que era 100% como são as famílias, porque não é. Eles são um modelo, eles são realmente especiais, porque não tem como não ser. Como que Deus vem se encarnar né, como homem e viver como homem, e o seu pai aqui na Terra e a sua mãe serem meras pessoas qualquer? Claro que não, é óbvio que não. Então, assim, toda a vida de Nazaré, da Sagrada Família, é um mistério. É um mistério que, inclusive, a Escritura nem toca, de tão íntimo, de tão especial que deveria ser, pelo menos eu imagino, né? Que deveria ser essa vida tão comum aos olhos dos outros, porque as pessoas, né? Eles não andavam levitando, assim. Eles tinham uma vida de trabalho, uma vida, sabe, de relação com os outros, de vizinhança, enfim.
mas no íntimo da família, com certeza, era uma realidade assim, que os anjos deviam ficar admirando, ficar parados ali e contemplando, porque São Luís Maria Grignion de Montfort, ele fala, né? Que Jesus ele deu sim, mais glórias a Deus pelos 30 anos que ele viveu escondido, né, com seu pai e com sua mãe, do que pelos 3 anos de vida pública dele. sim, Né? nessa submissão, nessa obediência e nesse convívio santo da família de Nazaré. Número 100. De que modo a maternidade espiritual de Maria é universal? Maria tem um único filho, Jesus, mas nele a sua maternidade espiritual se estende a todos os homens que ele veio salvar. Obediente ao lado do novo Adão, Jesus Cristo, a Virgem é a nova Eva, a verdadeira mãe dos vivos, que coopera com amor de mãe para o nascimento deles e para a formação deles na ordem da graça. Virgem e mãe, Maria é a figura da Igreja, a mais perfeita realização dela. Ou seja, assim como no passado a Virgem Maria gerou Jesus para a humanidade, hoje ela continua gerando Jesus nas nossas almas. Né? Ela gera Jesus para a humanidade ainda hoje. Por quê? Porque ela é a nova Eva, né? Ela participa de forma única, mas Jesus é o novo Adão. Por que ele é o novo Adão? Porque ele faz nova todas as coisas. Não é? Ou seja, tudo que foi ele criado por Deus e entregue a Adão lá no princípio, não é? E tudo sofreu com o pecado de Adão, toda a criação ela foi corrompida por causa do pecado de Adão, não é? Em Cristo tudo se faz novo. Ele faz nova todas as coisas pela sua obediência, pelo seu sacrifício na cruz. E a Virgem Santíssima ela é chamada de a nova Eva. Por quê? Porque ela coopera de forma única com o seu filho Jesus, não é? Nessa nova criação. Então, ela torna-se a nova mãe de todos os viventes, não é? Ou seja, ela é a mãe de Jesus, mas nós, pelo batismo, nos unimos a Jesus. E assim ela torna-se também a nossa mãe. Mas continua sendo a mãe de Jesus. Ou seja, ela continua gerando Jesus, não é? Através dos tempos para a humanidade, dentro da alma de cada ser humano, de cada filho dela. E é interessante também a Virgem Santíssima como figura da Igreja. Figura da Igreja para dizer, em Maria, é como se assim estivesse ali realizado aquilo que a Igreja, ou que A a figura perfeita humanidade da igreja. é chamada a ser. Né? Quando a gente vê ela humana, uma criatura humana, mas obediente, cheia de fé, cheia de esperança, de caridade, santíssima, imaculada, ela é figura da igreja, é figura, ela é o protótipo, ela é assim, aquela resplandecente que a gente olha e resplandece assim, aquilo que a gente deve ser, aquilo que a gente deve buscar, aquilo que a igreja será, né? Quando Jesus vier e deram a conclusão da sua obra de salvação, Maria já está nessa glória, ela já está ressuscitada, ela já está totalmente em Deus. Então, ela é figura da igreja nesse sentido, tanto que muitas vezes as passagens que se referem a Maria também podem ser interpretadas em referência à igreja. Por exemplo, a mulher do Apocalipse. Também cabe nós interpretarmos como essa mulher, como a igreja, não somente como a Virgem Maria, mas também como a igreja, porque Maria é esse tipo que se fala, é o tipo da igreja. Ela já alcançou aquilo que a igreja é chamada a alcançar. Número 101. Em que sentido toda a vida de Cristo é mistério? Toda a vida de Cristo é evento de revelação. O que é visível na vida terrena de Jesus leva a ser um mistério invisível, sobretudo ao mistério da sua filiação divina. Quem me vê, vê o Pai.
Além disso, embora a salvação venha em plenitude da cruz e da ressurreição, a vida inteira de Cristo é mistério de salvação. Porque tudo que Jesus fez, disse e sofreu tinha como objetivo salvar o homem decaído e restaurá-lo na sua vocação de filho de Deus. O que está dizendo aqui é basicamente que toda a vida de Jesus, desde a sua concepção até a sua ascensão, é um grande mistério. E é um mistério que aponta exatamente para a realidade que ele, né, para a realidade que ele traz, que é o quê? Que é a realidade de uma pessoa divina, a realidade da sua filiação divina, não é? Que ele é o filho unigênito do Pai. Tudo na vida de Jesus aponta para isso, aponta para essa realidade, nos revela essa realidade. E sendo isso uma realidade, todos os atos de Jesus são redentores, não é? Tem uma expressão, um pensamento, né, que vai dizer que tudo que Jesus assumiu, Redimiu. ele redimiu. Ou seja, a partir do momento que ele assume a natureza humana, ele redime a natureza humana. Quando ele assume para si uma família, ele redime a família. Quando ele assume para si um trabalho, ele redime o trabalho. De tudo que ele assume, não é, ele coloca num grau, não é, de divino, não é? E assim ele redime essa realidade que estava decaída por causa do pecado. Redime no sentido de tornar aquela realidade um possível caminho para Deus, no sentido de santificar aquela realidade. Por exemplo, quando Jesus trabalha, ele assume o trabalho, ele redime o trabalho. Ou seja, a partir de Jesus, o trabalho humano, ele ganha um novo aspecto. Porque lá em Gênesis ele é colocado como castigo. O cansaço, o suor, não é? Tudo isso é um castigo por causa do pecado. Já em Jesus, esse castigo ele torna-se um caminho de santidade. A mesma coisa a dor, o sofrimento. Através do meu trabalho, através da minha dor que foi assumida por Cristo, Jesus chorou quando Lázaro morreu, chorou essa dor humana, né, da perda, e tantas outras realidades que Jesus abraçou, ele redimiu, ou seja, a partir dele, se eu vivo essa realidade com ele, nele, unida a ele, essa realidade é capaz de me santificar, de ser um caminho de santificação. Então, o trabalho, a dor, a alegria, tudo, quando é vivido em Jesus, com Jesus, a partir da vinda dele a esse mundo, são realidades a família, a redentoras. amizade, a alegria. São realidades redentoras. Eu posso chegar a Deus através dessa realidade. E quantas realidades Jesus assumiu, né, na sua vida pública? Quantas coisas ele fez, ele disse, ele expressou, exatamente para que a gente pudesse ver o caminho, a gente pudesse nos unir a ele e chegar realmente ao Pai, que sempre foi esse plano, né, de salvação. Número 102. Quais foram os preparativos para os mistérios de Jesus? Em primeiro lugar, há uma longa esperança que durou por muitos séculos, que nós revivemos durante a celebração litúrgica do tempo do Advento. Além da obscura expectativa que pôs no coração dos pagãos, Deus preparou a vinda do seu Filho por meio da antiga aliança, até João Batista, que é o último e o maior dos profetas. Ou seja, a gente já viu isso, não é? Em outros vídeos, que é o quê? Todo o Antigo Testamento, ou seja, aqueles livros, a história do povo de Deus antes de Jesus Cristo, Aliança, não é? A antiga aliança, o Antigo Testamento, ele é o quê? Uma preparação do povo para receber o Messias, para receber Jesus, não é? Tanto que é isso que o povo judeu aguardava, não é? E que até hoje aguarda, né? Porque o povo judeu ainda existe exatamente porque eles não acolheram esse Messias e continuam esperando, não é, por um Messias que eles imaginam que ainda virá, não é? Mas Jesus ele é esse. E esse era uma dor
muito grande do coração de Jesus, né? Jesus, ele sofria com essa Tem a com passagem esse que ele não fala, né? acolhimento Ele do povo de chora Israel. diante de, Ele olhando para ele olha Jerusalém. para Jerusalém, ele chora e ele fala: como eu gostaria de reunir vocês como a galinha reúne os pintinhos sob as suas asas. E Jesus sofria com esse não acolhimento, porque foram séculos de, de intervenção de Deus na São João história ele do fala, né? povo, Veio para os que eram preparando, seus e os seus não o não acolheram, receberam, não o né? receberam. E Jesus, enfim, foi isso que aconteceu, né? Várias passagens, né? Ele fala Várias parábolas. Ele da usa vinha, né? exatamente para Da expressar vinha essa que, realidade. enfim, Da muitas, festa, né? muitas, Que muitas. chama os empregados, chama, né? As pessoas próximas e ninguém vai. Aí ele manda os filhos ir chamar, não é? Todo mundo que está na rua para poder vir, que é exatamente isso. Deus, a ideia assim era que vou preparar um povo, o meu filho, não é, que é o próprio Deus, vai se encarnar no meio desse povo, todos vão acolher e a partir dali, não é, aquela religião ela se transfigura numa nova religião a partir do Cristo e se espalha para todo o mundo, não é? Só que essa própria religião recusou ele, não é? Alguns poucos acolheram, que foram os primeiros discípulos de Jesus ali que nasceram, que vieram do povo judeu e logo, não é, precisou romper com o judaísmo, criando de fato uma nova religião, não transfigurando aquela que já existia, mas criando uma nova religião, o cristianismo, não é? E para daí começar a se espalhar para os gentios e chegar no mundo inteiro. Mas para ver como que a força da verdade ela é potente, porque mesmo com a rejeição por parte do povo judeu, por boa parte do povo judeu, era a verdade. Era a verdade. Jesus é o Messias. Não existe outro Salvador que a gente deve esperar. Então, mesmo sendo aqueles pobres homens ali, começando ali com os 12, foi o suficiente para que hoje, no mundo inteiro, se ouça falar de Jesus. E 2000 anos depois, né, a história humana é dividida em antes e depois de Cristo. Então, para ver como que Deus ele faz as coisas, né, porque ele é a verdade e essa verdade ela tem uma força que independe assim tanto da capacidade dos homens ou do que os homens tenham, né, de potencial para fazer. 103. O que ensina o Evangelho sobre os mistérios do nascimento e da infância de Jesus? No Natal, a glória do céu se manifesta na fraqueza de uma criança. A circuncisão de Jesus é sinal da sua inserção no povo hebraico e prefiguração do nosso batismo. A Epifania é a manifestação do Rei Messias de Israel a todas as nações. Na sua apresentação no templo, em Simeão e Ana é toda a espera de Israel que vem ao encontro do seu Salvador. A fuga para o Egito e a matança dos inocentes anunciam que toda a vida de Cristo estará sob o sinal da perseguição. A sua volta do Egito lembra o Êxodo e apresenta Jesus como novo Moisés. É ele o verdadeiro e definitivo libertador. Ou seja, há poucos pontos da vida de Jesus que são narrados, né, nos evangelhos. Né? Alguns trazem alguns pontos, outros trazem outros pontos, não é? Mas todos os pontos, né, por mais que sejam poucos e por mais que às vezes sejam tão pequenininhos, não é? Dentro do evangelho, tem um significado profundo, não é? Referente a essa obra da redenção, né, que Jesus ele realiza. Tem o seu ápice, não é, durante a sua paixão, morte e ressurreição, mas toda a vida de Jesus, não é, apontam e foi de fato essa obra da redenção, não é? Ele já sofria, não é, pelos nossos pecados desde o seu nascimento, pobre numa gruta, sabe, envolto em palhas, em paninhos, entende? Então
toda essa vida, todo esse mistério, todo esse sofrimento que Jesus ele passou, não é? Assim como os momentos de glória, como no seu nascimento que os anjos cantam, na Epifania, não é? A transfiguração, ele no templo lá com os doutores ensinando e todo mundo, não boquiaberto com a sabedoria daquele menino, enfim, toda a sua vida já foi sinal, não é, dessa obra redentora. E a gente pode olhá-la através dessa perspectiva. Nada é o acaso. Nada é o acaso. Jesus, nada é o acaso. Eu esqueci de pegar aqui, mas tem um livro bem interessante, que é do Papa Bento XVI, né, que ele escreveu, se eu não me engano, quando ele ainda era cardeal, agora eu não sei. Mas, enfim, se chama A Infância de Jesus. Eu acho que ele já era Papa. Ele já era Papa, né? É a Infância de Jesus. Ele aprofunda bem, assim, alguns desses mistérios. E alguns, porque é uma coleção, né? É uma coleção, né? É uma de Jesus coleção. de Nazaré. Mas esse tá meio que é um extra, né? Da infância de Jesus. E ele aprofunda, assim, de forma bem... daquele jeitinho, né? Bem, assim... Aprofunda bem aprofundado. Você prolixo aqui. Esses mistérios e os significados desses mistérios da vida da infância, né, da primeira parte assim da vida de Jesus, que são profundíssimos. Realmente tem significados que a gente nem imagina muitas vezes. Como fala aqui no Catecismo pincela, né? No compêndio pincela. Mas é muito profundo, é uma obra muito perfeita, né? E por fim, a questão 104. Que ensinamento nos oferece a vida oculta de Jesus em Nazaré? Durante a vida oculta em Nazaré, Jesus permanece no silêncio de uma existência comum. Permite-nos assim estar em comunhão com Ele na santidade de uma vida cotidiana feita de oração, de simplicidade, de trabalho, de amor filial. A sua submissão a Maria e José, seu pai putativo, é uma imagem da sua obediência filial ao Pai. Maria e José, com sua fé, acolhem o mistério de Jesus, embora sem o compreender sempre. Essa vida oculta de Jesus em Nazaré é de fato um mistério. Se eu tivesse a possibilidade de voltar um dia no tempo, com certeza eu ia para isso daí. Eu também. Queria acompanhar de perto essa vida de Jesus, essa vida de família, de Jesus, de José, da Virgem Santíssima. Você pensa que ele ficou oculto por tanto tempo, 30 anos, praticamente oculto. Poucos episódios aconteceram na vida que chamaram a atenção. Todo o resto não Foi é ali totalmente no oculto e escondido. mesmo. E eu estava lendo antes de começar a catequese. Depois vocês procuram, joga no Google a locução que o Papa Paulo VI fez quando ele visitou Nazaré, quando ele esteve lá. É maravilhosa. E se chama As Lições de Nazaré. E ele fala, assim, ele fala muitas coisas, mas ele meio que resume no final que Nazaré, essa questão da vida oculta de Cristo em Nazaré, nos ensina 3 lições fundamentais. A primeira é o silêncio, como diz também no compêndio, né? O silêncio, esse recolhimento, porque Jesus passou 30 anos nesse silêncio. Ele viveu só 3 na vida pública. Então, Nazaré nos dá essa lição de silêncio. Em segundo lugar, uma lição de vida familiar, porque aquilo que a gente estava comentando, como devia ser santo esse trato da família de Nazaré, dos 3 entre si, esse amor, essa caridade, essa renúncia, esse sacrifício em prol, pensando sempre no bem do outro e nunca em si mesmo. E Jesus, sendo Deus, se submetendo a 2 criaturas. Sim, a obediência de Jesus a eles, que era uma imagem da obediência dele ao Pai. E por fim, uma lição de trabalho. Uma lição de trabalho, porque eles eram de fato pobres, eles tinham muito trabalho, eles viviam essa dimensão que nós vivemos, assim, de certa maneira, de ter que ter o seu sustento, de ter que suar, de ter que correr atrás, porque, né, eles tinham que se sustentar. E
E essa santificação do trabalho, pensar em como São José levava a sua jornada de trabalho, e depois Jesus junto com ele, porque Jesus era conhecido, né, o filho do carpinteiro, e com certeza aprendeu também esse ofício com São José e E exerceu entrar, durante muito tempo, exerceu, né? né? Então entrar nesse mistério de Nazaré, da vida oculta, da vida silenciosa da Sagrada Família, é uma fonte de meditação muito, muito grande, assim, muito. A gente entra mesmo na humanidade de Cristo. É algo tão Né? silencioso que nem os próprios evangelistas tiveram acesso. É, é Nem os um, próprios. é um Ficou mistério realmente realmente ali no coração da que Virgem ficou Santíssima, de São José e de aquela Jesus. coisa que Maria guardava tudo no seu coração, né? Eu penso em quanta coisa ela deve ter vivido com Jesus e José e São Visto, José escutado. nesse tempo de Nazaré da vida oculta. E a gente, na nossa vida de oração, como o Papa Paulo VI fala, a gente precisa entrar nessa escola de Nazaré. Nazaré é uma escola. Nazaré, essa vida oculta, realmente tem muitas lições, tem muita graça ali que a gente pode beber quando a gente vai contemplando mesmo, né, com a nossa imaginação e com a nossa oração, essa dimensão da vida de Jesus. Muitas vezes a gente se prende, né, somente na parte que ficou mais evidente, porque é o natural, mas adentrar nessa parte oculta, nessa parte mais recolhida, Principalmente pode nos fazer muito tempos bem. fortes que se propõe essa meditação, o tempo do Sim, advento, né? A gente parar, meditar um pouco, pensar sobre essa realidade e até fazer um comparativo com a nossa realidade de vida, como eu estou vivendo a minha vida oculta dentro da minha própria casa, com a minha família, como eu estou vivendo essa realidade que foi santificada por Deus. Né? Eu estou buscando corresponder a essa dignidade para o qual Deus elevou a família, não é? Com os meus atos, com, não é, as coisas que eu consumo dentro da minha casa, com a minha relação com a minha esposa, com os meus filhos. Eu estou buscando, não é, corresponder a essa elevação de dignidade a qual Deus trouxe à família. então é interessante. Assim, depois vocês busquem esse discurso do Papa Paulo VI, que é muito, muito válido, assim, para meditação pessoal. Então, a gente fica por aqui e Menos depois a perguntas, a gente mesma quantidade de de tempo. tempo. Mas realmente, mas a gente previu, porque a gente falou aqui de quase todos os dogmas marianos, então a gente previu que ia demandar um tempinho a mais mesmo. Mas é isso, gente. Até a próxima. Obrigada, viu, por ficarem aqui conosco. Vamos rezar então, né? Pedindo a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia Cheia de de graça, graça, o o Senhor Senhor é é convosco. convosco, bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres, mulheres, e bendito bendito é é o o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço.